Tá gravando. Boa noite, meus caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2021. Bem-vindos a mais um chat. Hoje, estudando o livro As Duas Perguntas, que é o último livro da fase da convivência. Então, a gente passou pela fase existencial, aí passou pela fase psicológica, para chegar na fase da convivência. Esse livrinho, Duas Perguntas, ele meio que resume tudo que a gente estudou aqui na fase da convivência, e também da existencial psicológica, porque não tem como excluir uma coisa da outra, né? E dá duas dicas de duas perguntas bem práticas para a gente aplicar no nosso dia a dia. Muito bem, então vamos aqui para a nossa última conversa da fase da convivência. Vocês terão mais 3 livros antes de terminar o ciclo de estudos, então esse foi... depois de hoje tem mais 3, esse foi, não sei o que vem depois do antepenúltimo. Eu só sei falar último, penúltimo, antepenúltimo, depois eu não sei mais. Deve ter um nome para isso, né? Enfim, viajei. Vocês vão ler mais 3 livros. Esses 3 livros que vocês vão ler a partir de amanhã, eles não são mais da fase da convivência, eles são um livro de preparação para a fase de práticas. Então, são livros que irá falar do processo de análise e autoanálise. Então, vocês estarão sendo preparados aí para entrar na fase de práticas, quem estiver disposto a entrar. Antes de terminar o terceiro livro, ciclo de estudos, eu vou explicar. A gente vai ter um dia que a gente vai ter um chat aqui, só para eu explicar para vocês sobre a fase de práticas, tirar todas as dúvidas, e daí vocês decidirão, vocês tomarão uma decisão se vocês querem prosseguir para a fase de práticas ou não, uma vez cientes do que significa ir para a fase de prática, como é que funciona e tudo mais. Eu recomendo, mas também não acho que é facinho assim, que nem foi o ciclo de estudos. O compromisso é muito maior, já tenho alertado vocês para isso, então quando eu for explicar, eu vou explicar para vocês, isso aí. Só que eu não vou explicar agora, porque talvez muitos aí não estejam interessados em ir para a fase de prática, então só vou explicar na hora e para quem estiver interessado. Então, quando terminar o terceiro livro, eu explico, e daí vocês decidem, e aí a gente prossegue para a fase de prática. Também não vou falar muito do próximo livro agora, eu falo um pouquinho no final. Hoje vamos, então, encerrar a fase da convivência conversando sobre as duas perguntas. Vocês fizeram perguntas lá no grupo da tarefa. Eu vou, então, me basear nas perguntas para seguir aqui na nossa conversa. Conforme eu for fazendo a pergunta dos colegas, eu vou chamando o colega aí da pergunta para ampliar a explicação, esclarecer alguma coisa que não tiver esclarecido. Mas qualquer um que tiver interesse na questão que a pergunta está levantando, fica à vontade para participar e a gente vai conversando sobre a questão que foi levantada através da pergunta. Beleza? Vocês já estão acostumados, né? Só estou repetindo aí o que vocês já sabem. Então vamos lá. Vai aparecer aquela luz branca aqui na minha cara, que é pum! Que o computador fica aqui na minha frente. É quando eu ligo a tela branca que ele tem aqui do site, joga essa luz aí. Primeira pergunta é da Carol. Você está aí, Carol? Carol! Vou liberar o seu microfone. Está liberado, Carol. Tudo bom, Carol? Boa noite.
Boa noite, Ferrari. Boa noite. Boa noite, povo. Carol, a sua primeira pergunta é sobre concessão, né? Sim. Você vai ter, acho que alguns companheiros aí interessados na sua questão. Então vamos lá. Eu coloquei a pergunta dando uma resumida, simplificada nela. É assim: concessão é uma negação à minha unicidade? Confere. Confere, mais ou menos. É que eu perguntei se toda concessão é. Tá É porque certo. eu tenho a impressão de que algumas são, outras não, mas enfim, é isso aí. Vamos ver o que você vai responder. Tá certo. Só não fugimos, eu sempre fujo um pouco da. Na hora que resume, acaba faltando coisa do que vocês colocaram, né? Mas eu não posso fugir completamente, né? Você faz uma pergunta, eu troco por outra e não adianta. Então vamos lá. Concessão é uma negação à minha unicidade? Depende da intenção da concessão. Por exemplo, você quer usar o banheiro e seu namorado também. Para resolver o impasse, você concede permissão ao seu namorado de usar primeiro o banheiro. Sua concessão gera boa convivência, pois enquanto o impasse não é resolvido, nem você nem seu namorado realiza o desejo de usar o banheiro. E quanto mais rapidamente o impasse é resolvido, melhor para você, pois mais rapidamente você pode usar o banheiro. Esse tipo de concessão é inteligência e altruísmo. Agora, se você concede permissão ao seu namorado de usar o banheiro primeiro para controlá-lo, por exemplo, para controlar a opinião dele sobre você, para que ele pense que você é uma pessoa boa e abnegada e etc. Daí é autonegação e irá gerar má convivência. Percebe? Altruísmo e mal viver não está no ato em si, mas na intenção por trás do ato. Por isso, uma concessão pode tanto ser um ato altruísta como altruísta. Esclareceu? Esclareceu. Tem a ver de novo com aquela questão da intenção, né? Sempre tem a ver com a questão da intenção. Veja, se você não tiver uma intenção, você não tem um ato. Não tem ato sem intenção. Todo ato tem uma intenção. E o ato, ele nasce da intenção. A intenção é geradora do ato. Então, você pode ter uma intenção de controlar e um ato de concessão. Você pode ter uma intenção de simplesmente apressar a coisa e um ato de concessão. Se você não presta atenção na intenção, você não entende o ato. Claro que quando você... Esse que é o problema. Quando você vê uma pessoa tendo um ato, você não tem acesso à intenção da pessoa, só tem acesso ao ato. Então você não sabe se a pessoa está tentando te controlar ou não, o que tem por trás daquele ato. Se ela está tentando te enganar, né? Ou não, enfim. Agora, você tem acesso à sua intenção. Então, na hora que você está convivendo com outro, você sempre deve olhar para a sua intenção. E aí o seu ato vai se desdobrar disso. Beleza? Beleza. Mas é que você sempre fala que a abnegação é... Enfim, que não é bom. Que a gente está negando a nossa autorrealização e quem a gente é. Só que às vezes parece que a boa convivência exige... Às vezes você abre mão de alguma coisa que você quer para conviver. E aí a intenção não é controlar o outro, é, nossa, eu tô abrindo mão de uma coisa que eu quero para conviver bem. Foi exatamente o exemplo inicial da resposta. Você concede permissão ao seu namorado usar o banheiro primeiro. Sua concessão gera boa convivência, pois enquanto o impasse não é resolvido, nem você, nem seu namorado realiza o desejo de usar o banheiro. E quanto mais rapidamente o impasse é resolvido, melhor para você, pois mais rapidamente você pode usar o banheiro.
Ou seja, você concede, você abre, fala, vai lá primeiro. Por quê? Porque você quer ir logo, e se você ficar embaçando, ele vai demorar, ele não entra, nem você entra, e você se prejudica. Então você faz por egoísmo, não por abnegação. Tá, É a mas você deu decisão um mais. exemplo em que os dois conseguem, no final das contas, os dois realizam o seu desejo, que é ir no banheiro. O que eu tô falando de Sim. abnegação é algum exemplo, não sei aqui de cabeça, você é muito bom de inventar os exemplos, de alguma coisa, por exemplo, que você deixa de fazer, falou, não, eu vou deixar de fazer isso aqui que eu queria para conviver bem. Tipo, você abre mão mesmo. Então, se é para conviver bem, então não é para controlar o outro. Por exemplo, você quer ir no clube, mas precisa ir no supermercado para fazer as compras de casa. Tem essa coisa, você mora lá, sei lá, com seu namorado de novo. Aí vocês têm que fazer a compra, e você quer ir no clube, mas você tem que fazer a compra. E aí, o que faz? Aí porque você tem, e ele tem um horário, eu estou complicando o exemplo para ficar, ele tem um horário que ele pode ir no supermercado. Você aproveita o horário que ele tem de poder ir no supermercado com você vai junto e não vai no clube. Você desistiu de ir no clube, mas para fazer uma coisa que também é benéfica para você, entendeu? Entendi. Entendi. É porque no início me parecia que sempre que eu abrisse mão, que eu chamei de concessão, sempre ia ser um outroísmo submisso, às vezes até impositivo, né? Assim, para controlar o outro de alguma forma. Mas nem sempre, né? Vai depender da intenção. Sempre depende da intenção e só da intenção. Se você vai no supermercado ou não, tanto faz. Agora, você vai no supermercado para controlar o outro, aí não vai dar bom viver. Porque toda vez que você faz uma coisa para tentar controlar o outro, tem dois problemas. Um que você não consegue. Aí você fica vivendo mal porque você não consegue controlar o outro. E outra, na hora que você está usando moeda de troca, entendeu? Você não está fazendo porque você quer. Você está se auto-negando, se machucando para realizar o desejo do outro, para lá na frente cobrar uma coisa. E isso não gera boa convivência. Ah, eu fui no supermercado com você aquele dia. Não, por que você está me cobrando? Você foi porque você quis. Não, eu fui porque eu fui. Entendeu? Por isso que a abnegação é problema. Porque ela vai gerar mágoa. Você vai ficar magoado, você vai ficar cobrando a pessoa porque você fez uma coisa que você não queria para depois poder cobrar a pessoa. Controlar ela. Beleza, entendi. Então, fica aí que tem mais perguntas suas na fita. Essa eu já postei. Ó, mais da concessão. Se não sou livre, então não posso fazer concessão? Ponto de interrogação. Se não sou livre, então não posso fazer concessão? Ó, presta atenção, isso aqui é sutil, a resposta é curta, mas é fundamental. Concessão não é questão de liberdade. Você perguntou, ó, se não sou livre, não posso fazer concessão. Concessão não é questão de liberdade, é questão de livre-arbítrio. Liberdade e livre-arbítrio não é a mesma coisa. Estudamos isso no livro Livre Clique. Entendeu? Concessão é uma decisão que você toma. Não tem nada a ver com a sua liberdade. Você decide permitir alguma coisa. Você sempre pode dar concessão ou não. Entendeu? Minha pergunta foi no sentido que tem um trecho lá no livro que você fala que nós não somos livres para decidir sobre as nossas características individuais. E aí a minha pergunta é, se nós não somos livres, se eu quiser abrir, então não tem como eu abrir mão de alguma característica minha, não tem como eu fazer uma concessão sobre alguma característica minha. Não, não tem como. Agora você tem como fazer concessão sobre as suas opções. Tudo que você optar, você pode optar por a pessoa quer, vamos, mesma história, vamos, eu quero ir no clube. Não, mas preciso de um supermercado, eu tô com o carro aqui. Tá bom. Aí você dá a concessão de usar aquele horário que seu namorado pode para vocês irem no supermercado, porque senão não vai ter carro. Entendeu?
A concessão é uma decisão. Eu deixo, alguém toca a campainha na sua casa, você fala, posso entrar? Você, sim, eu dou a concessão para você entrar. Entendeu? É uma decisão que você faz de uma escolha, de uma opção. Não tem a ver com a sua liberdade. É porque quando você coloca nesse exemplo, ok, fica claro. Ah, é uma opção, tal, de coisas assim, superficiais. Mas aí com o exemplo que eu dei, por exemplo, de coisas da minha personalidade. Isso não tem como eu abrir mão. Ah, você fala, você é muito falante. Ah, você é muito extrovertida, eu não gosto, para conviver, você tem que ser menos extrovertida. Tem, Pra porque é mim, uma isso não tem opção. como. Tem, claro que tem. É uma opção que você faz de negar a sua unicidade. Você é falante, aí a pessoa fala, ó, você vai passar o dia inteiro sem falar. Aí você fala, tudo bem. Aí você usa o seu arbítrio e faz isso. Mas você está usando o arbítrio para não falar, é uma opção de comportamento, não da sua característica, entendeu? Você vai negar a sua característica, mas a opção é de comportamento. Você não tem como alterar a sua característica, mas você pode negar ela. Uai, Se então a proibir. resposta à pergunta você é livre é sim, e não não. É, No texto fala que a é resposta é sim, não. não, é sim e não. As duas coisas. Você não é livre para mudar a sua característica, Mas eu sou mas livre você para é mudar. livre para mudar o seu comportamento perante a sua característica que você não consegue mudar. Entendeu? Entendi. Agora ficou bem claro que não estava tão claro assim no texto. Porque no texto, pelo quando eu li, eu só entendi que é não. A resposta era não. Então, então não posso negar. E é isso, é o jeito que eu sou e pronto. Mas é Sim, agora, possível a gente negar. É em sim, sofrimento, é outro, por violação, mas é possível. sim, outro ismo submisso é isso, é quando você nega sua característica. E aí você tem arbítrio para isso, para negar a sua característica. Você não faz ela desaparecer, nem altera ela, mas muda, nega. Você não muda, Disfarça. mas você nega. Você se proíbe ser do jeito que você é. Entendeu? Entendi. Agora ficou mais claro. Então tá. Eu acho que tem mais uma aí sobre a concessão. La concessão. Uma pessoa que tem uma característica que me desagrada e não posso mudar. O que fazer? É sua essa pergunta, não é? É. Essa sua pergunta, ela abriu a fila para uma série de perguntas sobre o que fazer, mas ela ainda vai ter outras antes de chegar na linha. Uma pessoa que tem uma característica que me desagrada e não posso mudar, o que fazer? Você tem arbítrio, então você pode fazer o que bem entender. Você pode pintar a pessoa de azul, você pode embrulhar a pessoa em plástico bolha, você pode jogar a pessoa dentro de um moedor de carne e transformá-la em salsicha, você pode pendurar bolas de árvore de Natal na pessoa, tudo pode. Então, você pode fazer o que bem entender com o outro e vice-versa. Agora, se sua pergunta for: o que posso fazer para conviver bem com essa pessoa? Você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Ferrari, daquele jeito, né? Respondeu abstratamente. Agora, na hora do vamos ver, na hora da lida do dia a dia, haja criatividade para dar conta de conviver amando e odiando as pessoas ao mesmo tempo e querendo jogar jogo da liberdade, mas ao mesmo tempo não querendo se violentar. Eu não tenho essa criatividade aí suficiente para a criação de estratégia, não. Então sofra. Eu já tô sofrendo já. Então continua. O sofrimento está aí porque ele é o mestre, ele está aí para te ajudar. Isso não é um problema, isso é a solução.
Na fase de Beleza? prática, Pode falar. na fase de prática, a gente desenvolve aí mais ferramentas para isso ou não tem nada a ver? Eu não faço ideia de como é que seja essa fase de prática que você tanto Na fase de prática, vocês vão poder estudar caso a caso. Vocês trazem um caso, vocês vão fazer estudos de caso. Aí você traz um caso que você está vivenciando, e aí você estuda esse caso durante meio mês, 3 semanas. São 3 semanas e uma de folga. Então é quase como se fosse um mês. Você tem 3 semanas estudando um caso, aí acabou, fecha um ciclo. Aí você vai ter mais 3 semanas estudando outro caso, e assim você vai trazendo casos por casos específicos, estudando os casos que você tem na sua experiência. entendi. Beleza. Aqui, se eu fosse estudar com vocês, na hora que vocês fazem uma pergunta, especificamente o caso de vocês, primeiro que vocês iam ter que contar toda a história do caso de vocês. E depois eu ia ter que passar um tempão fazendo um monte de perguntas para vocês, para entender o caso de vocês, para daí te mostrar o que está acontecendo que você mesmo não está vendo. A gente ia passar 1h30 aqui só para uma pergunta. De quem é essa pergunta aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se é sua também, Carol. Tenho um comportamento que gostaria de mudar, mas não consigo. Por quê? É sua essa pergunta, Carol? Não, essa já não é mais minha, não. Eu acho que essa é da Jéssica. Não. Não, também não é da Jéssica. Ah, essa é da Vanessa. Valeu, Carol. Acho que as suas acabaram. A Vanessa, você tá aí, Vanessa? A pergunta é sua, não é, Vanessa? Tem um comportamento que gostaria de mudar, mas não consigo. Por quê? Boa noite, Vanessa. Tá aí? Tô aqui. Sim. É sua essa pergunta, não é? Uhum. Então, ó, também é uma resposta curta, mas presta bastante atenção. Todo comportamento, você perguntou sobre comportamento, tá? Uhum. Então, lembre disso. Todo comportamento é adquirido e pode ser mudado. Todo comportamento é adquirido e por isso pode ser mudado. O que você não consegue mudar é aquilo que não é adquirido. Tudo que é adquirido você consegue mudar. O que não é adquirido, aí você não consegue mudar. O que não é adquirido, aí você poderia usar a palavra inato ou inerente. O que não é adquirido, você não consegue mudar. O que não é adquirido? Sua unicidade. Sua unicidade não é adquirida. Ela é inata, ela é inerente a você. A prática faz a prática. Para mudar um comportamento, você deve praticar o novo comportamento. Quanto mais prática, mais mudança. Respondeu? Respondeu. Acho que sim. Mas, por Bom exemplo, demais. assim, uma coisa que a gente tem medo, e aí eu tenho um comportamento que eu não gosto, porque eu tenho medo, mas o medo é por causa da minha unicidade. E aí, Exatamente. O medo é o medo, é o que você sente. Ele está te falando que você não quer aquilo para você, porque se você quisesse aquilo para você, em vez de você
experimentar medo, você ia experimentar desejo, vontade. Você ia querer aquilo. Agora, o seu comportamento, quando você sente medo, isso aí é adquirido. Certo. Se você tem um hábito de reagir de tal forma quando você sente medo, isso é adquirido. Entendeu? Isso você pode mudar. Eu posso sentir medo e não ter um comportamento, é isso? Eu posso só estar consciente. Não, algum comportamento você vai ter. Qual comportamento depende de como você programou o seu cérebro para funcionar. E às vezes você nem lembra como você programou. Você foi tendo uma história de vida que seus pais, por exemplo, essa você está falando e eu estou lembrando de uma história que aconteceu mesmo, que é representativa. Quando eu morava, um tempo atrás, que eu morava com os meus pais, eu tinha uma moto e meus pais moravam num prédio. E eu chegava de moto no prédio e ia pegar o elevador. E quando eu estava chegando de moto no prédio, algumas vezes a vizinha estava descendo e o filho dela me via andar de moto. Me via chegando de moto. E quando ele via, ele ficava todo feliz. Ele achava que eu era, sei lá, um cavaleiro, né? Ele devia ver aqueles desenhos, né? Aí ele via e ficava pulando. Só de ver o pai chegando da moto ali. E a mãe ficava brava com ele e botava medo nele. Não, filho, moto é perigoso. Moto não. O menino vai crescer e vai ter medo de moto. Ele não sabe por quê. É porque ele foi programado para quando vê a moto, ter medo da moto e fugir da moto. Então, o comportamento de fuga dele da moto foi uma programação que ele recebeu da mãe dele e ele nem sabe. Ele vai ter que analisar isso aí depois. Então. Entende o que eu estou falando? Entendo. Assim somos todos. Mas o comportamento de alegria do menino é o quê? É inerente? O comportamento de alegria do menino é porque ele associa moto com alguma coisa que faz ele ficar alegre. Mas a mãe dele quer trocar essa programação para ele ter outro comportamento. Então ela está fazendo, ele associa a moto com, sei lá, com aventura e deixa ele feliz. A mãe dele quer que ele associe moto com um cemitério, com um defunto, com morte, entendeu? Para ele ficar triste. Tá. Beleza, obrigada. Acho que hoje é só essa. Beleza. Valeu. Pode falar, seu João. Seu microfone está liberado. Então, você falou que assim, o que é do comportamento, ok, foi uma coisa que você ganhou, entre aspas, aqui nesse mundo. Mas o que é da unicidade, você não muda. A unicidade, eu imagino que você esteja chamando também de gabarito, né? Deve ser uma coisa, se não é igual, é próximo. Agora, se você nunca vai saber qual é seu gabarito, porque você não tem como saber, o livro quem deixa isso claro, você só tem que você só sabe errando. Errando e acerta e tal. Blá, blá. Então, como é que você sabe que é do seu gabarito? Porque, claro que você vai me dizer, errando. Ok, mas eu preciso tomar uma decisão. E aí? Aí você confia no seu GPS, que é a única coisa que você tem para saber da sua unicidade. Não tem outra coisa. O que o seu GPS fala que é bem, bom, caro e vero, tem a ver com o seu gabarito. O que o seu GPS falar que é ruim, mal, nulo e caro, não tem a ver com o seu gabarito. É isso. Ok, então de todo jeito eu tenho que testar. Se errar, troca. Né? Sim, sempre. Você não sabe da sua necessidade, você sente. Isso eu falei repetidamente quando a gente estava lá estudando sobre o sistema emocional. Você não sabe e jamais irá saber, mas você sempre sente a sua necessidade. Perfeito, perfeito. Tem um comportamento. Tá. Então já foi essa aqui. Vamos para a próxima.
Por exemplo, ó, eu fico muito feliz quando eu fico fazendo essas micagens. Adoro fazer micagem. Yeah. Como é que eu sei? Porque o meu GPS fala. Como identificar quando um comportamento é motivado pelo altruísmo ou autoísmo? De quem é essa pergunta? Eu acho que é da Ana Kelly, ou não? Tá aí, Ana Kelly? Eu mudei bastante sua pergunta, mas Esse eu basicamente é sei. isso. Basicamente é isso. Você perguntou assim: se eu pergunto e você não fala, fica à vontade para interpretar a forma que eu quiser, certo? Sendo assim, opção pelo que é melhor para mim, isso é controle? Aí eu transformei essa pergunta em: como identificar quando um comportamento é motivado pelo altruísmo ou autoísmo? A Certo. resposta é: observando o motivo pelo qual você executa o comportamento. Se a motivação do comportamento for jogar o jogo do controle, é um comportamento altruísta. Se a motivação do comportamento é autorrealização, é um comportamento altruísta. Tá, então assim, eu quero muito ir no parque. Aí você é meu namorado. Eu falo, mas sei que você não. Se você tá assim, e aí, Ferrari, vamos ou não vamos? Fica naquela coisa de não responder. Eu falo, então vamos pro parque, já comprei a entrada. Aí eu tô te controlando? Bom, aí você tem que observar a sua motivação. Qual é a sua motivação? Me controlar? Não, Ou só companhia. então pronto. Então, mas você quer controlar a minha companhia, aí é controle, né? Não, quero companhia, quero a sua companhia. Então, você não decidiu, Ah, eu decido por você. e se eu não quiser te fazer companhia? Aí Não tudo bem, pode? mas desde que você não fale que não, nem sim, Então, se você fala, vamos no parque, aí eu fico, pode ser. Aí você pega, me pega no colo, me põe dentro do carro, me leva pro parque. E eu não reclamo, mas porque eu não tenho nada contra. tá certo. Mesmo que eu desconfie que você não curte muito parque, mas você fala pode ser, tá tudo bem. Ué, se eu não reclamar, como é que você vai saber que eu não quero? Eu tenho que reclamar, falar, vamos no parque, no mínimo tem que fazer uma cara assim. Aí você vai saber que eu não quero ir. Eu não falei verbalmente, mas eu falei facialmente. Aí você, vamos, vai, vamos, vamos, vamos. Aí você já está querendo forçar a barra. Talvez a pessoa vai porque você está forçando a barra. Certo, entendi. Desde o princípio que se eu perguntar quer ir ou não, e você falar tanto faz, eu não estou te controlando. Se você pergunta assim, você quer bala de morango ou bala de chocolate? Fala, tanto faz, você me dá o que você quiser, eu não escolhi, entendeu? Certo. Então tá ótimo, resolveu meus problemas todos. João, quer falar? Pode falar, João. Então, você resolveu os problemas da Ana Kelly, mas criou problema para mim agora. Porque, na verdade, assim, o título do livro agora eu não leio o seu pensamento. Então, assim, Ana está ali dando uma cantada para ir para o parque e tudo. Pelo livro, eu não sei. Você está fazendo careta e pisca o olho. Eu vou dizer, Ferrari, tu diz, porra, se tu quer ir ou tu não quer ir. Se tu não quer ir, tu diz, não, quero ir. Porque eu vou olhar para sua careta, aí vou dizer, rapaz, eu não fui porque você fez uma careta. Não, quando eu faço aquela careta é porque eu queria ir. Você que não entendeu.
Então, essa careta vai partir de um julgamento que, inclusive, pode ser errado, né? Pode ser, mas tem careta de desgosto, a gente está acostumado com essas caretas. Né? Se você faz uma cara de e outra você faz. É difícil confundir esses dois estados, tá? A pessoa está demonstrando um estado emocional, mas pode ser sim que ela faz uma careta e você interprete errado. Aí você perguntaria, eu não entendo careta, me diga sim ou não. Aí a pessoa vai ter que dizer. O que acontece é que dependendo das circunstâncias, se a pessoa com quem você está conversando, ela é altruísta submisso, ela não vai falar, ela vai, para te controlar, ela vai se omitir. Ou então, a pessoa está numa posição subalterna, você é o chefe dela, ela também não vai falar o que ela pensa, porque ela pode ser demitida. Então, mas se você quer saber, então é importante que você, como você quer se comunicar bem com a pessoa, entender bem para ter uma boa convivência, perceber os sinais que as pessoas mostram, que não são verbais, mas são sinais de comunicação. Perfeito. Então, aí quando você falou, por exemplo, o altruísta submisso vai me dizer, por gesto, seja lá o que for, eu vou porque você está pedindo aqui, mas eu estou negociando. Então, eu percebi isso. Pela comunicação dela, eu estou percebendo. Então, aí entra aquela coisa que você já falou uma vez, se eu vou me permitir ser controlado, aí já é comigo. Você está fazendo para tentar me controlar, mas eu acho que você falou isso no livro. Você nunca é controlado, a não ser que eu me permita que seja controlado. Não é por aí? Exatamente. O arbítrio é incorruptível. Então, você só é controlado quando você dá permissão para isso. Ok. Beleza, vou para a próxima pergunta aqui, então. Do que estou me curando quando comunico minha dor e o agressor não se importa? Essa é da Gé. Ela até levantou a mão. Reconheceu a pergunta, né? Oiê! Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo. Então vamos lá para a sua pergunta. Do que estou me curando quando comunico minha dor e o agressor não se importa? Sua pergunta é bastante interessante, Jéssica. A resposta é curta, mas é de importante entendimento. Isso que eu queria falar. Você está... Não, a sua doença, eu usei a palavra doença porque você perguntou com doença, mas eu pus entre aspas, equívoco, tá? Então não é bem uma doença, é um equívoco. A sua doença, equívoco, o seu equívoco é acreditar que o outro lê pensamento. Essa não é só a sua doença, nossa, todos temos esse equívoco, por isso que o livro está explicando isso. Então, quando você comunica sua dor ao seu agressor, você está se curando do equívoco de que o outro lê pensamento. Pode ser que o outro não se importe com a sua dor, mas pelo menos ele estará ciente de que o comportamento dele, de como o comportamento dele está afetando você. Entendeu? Entendi. Mas isso pode ser um caos, por exemplo, quando você tem um irmão mais novo implicante. Enfim, Você que decide, né? Você que decide. Você me perguntou o que você estará curando. Eu estou te dizendo, se você nunca comunicar a sua dor, você vai continuar cultivando o equívoco de acreditar que o outro está adivinhando o que está doendo.
e não tem como. Beleza? Beleza. Então, entendi. Uma das minhas respostas para isso seria, tipo, o fato de falar, de poder expressar, sabe, o que causaria a cura. E não, é mais da possibilidade do outro saber. E aí, ele está escolhendo se ele vai fazer o que eu... Enfim, entendi. Você não comunicar, o outro não tem como saber. Então, você não pode reclamar que o outro... o outro não para de me esfaquear. Você não está falando para ele que ele está te esfaqueando, às vezes ele acha que está te dando amor, entendeu? Ele acha que o que ele está te dando é flores. Aí você tem que falar, você não está me dando flores, você está me agredindo. Aí você deu para ele a oportunidade de ficar ciente de como o comportamento dele está chegando, refletir a respeito e mudar. Agora, se você não fala, como que ele vai saber? E como que, se ele não sabe, como é que ele vai mudar? Entendeu? Entendi. E agora eu tô tentando lembrar outra dúvida do que você falou pro João, eu acho. De olhar as intenções, ou pro Vanessa, não sei. De olhar as intenções. Que a linguagem não é só verbal, né? Mas assim, e aí, quando a gente tem intenções não, olhar outros fatores para tentar se comunicar com outra pessoa. Mas aí quando eu não faço isso, qual que é a linha, assim, para eu não cair em supor o que ela tá fazendo, o que ela tá pensando? Entendeu? Diálogo, que nem no caso do João ali. A pessoa faz uma careta, você pergunta para ela, essa careta significa que o que eu te falei te desagrada? Aí a pessoa, sim, aí beleza. Se não perguntar, você não tem como saber. Se não perguntar, você fica sempre na suposição. Então, a única estratégia para você acessar o outro é a comunicação. Agora, a pessoa não tem só a comunicação verbal. A postura da pessoa se comunica, a careta que ela faz, o tom, às vezes o tom de voz comunica. A pessoa fala assim, tá bom para você? Ela fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela falou, tá bom, mas o tom de voz dela tá falando que não tá nada bom. Então, você precisa perceber essas coisas. Se você quiser ter uma boa convivência. A comunicação é uma maestria que requer várias competências. Agora, perguntar é fundamental. Por isso que o livro trata dessa. Mas tem outras coisas que você pode desenvolver para melhorar a comunicação, a percepção e a emissão, né? E assim melhorar a convivência. Tem cursos e cursos aí que falam de como melhorar a comunicação. O básico, o mínimo que você tem que saber é que o outro não lê pensamento. Tá bom? Beleza. Vou postar a pergunta aqui, então. Aqui na tarefa. Vamos para a próxima. Agora vai começar a saga do o que eu faço. Diga lá, João. Não, só respondi porque eu achei que era comigo, porque quem fez essas perguntas, o que eu faço foi eu, só isso. Você faz parte aqui da saga O que eu faço, mas não é você ainda, a primeira. A primeira eu acho que é da Juliana. Acho que é a sua. Juliana, está aí? Juliana perguntou, ficou clara. Mas e se o outro não quer dialogar? E se faz parte e faz parte de um elo afetivo para mim? O que fazer? Tá aí, Juliana? Juliana? Tô te vendo, nem sua mão tá levantada aqui para mim.
Então, vou ler a pergunta da Juliana, fica gravado aqui. Ela parece que ela não está aqui. Quando o outro não quer conversar, o que eu faço? Então, aqui vai começar as perguntas do que eu faço. Teve uma dúzia delas aqui. Eu tinha duas opções. Ou eu não respondia, ou eu respondia do jeito... Aqui, a Juliana daqui. Tá me ouvindo, Juliana? Alô, alô, Juliana? Eu não estou te ouvindo, você precisa clicar em mais Oi, uma. Fernanda. Boa noite a todos. Bom, vou responder sua pergunta agora, Juliana. Então, ela faz parte da série O que é que eu faço? A forma como eu respondi foi para vocês se conscientizarem de uma coisa que está implícita aqui na pergunta de vocês. Então, eu repeti várias vezes a mesma estrutura de resposta para vocês se conscientizarem do que está implícito aqui na pergunta. Ok. Então, quando o outro não quer conversar, o que eu faço? Sua pergunta era mais ou menos isso. Você só acrescentou que tem esse outro, você tem um elo afetivo, mas tudo bem, pode ter, pode não ter, dá na mesma. Quando o outro não quer conversar, o que eu faço? Você tem livre arbítrio. Você pode fazer o que bem entender. Você pode fazer pipoca com que suco, você pode viajar a pé até o Afeganistão, você pode enxugar gelo, você pode aprender a tocar violão, piano, flauta doce, etc. Enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se a sua pergunta for, o que posso fazer para conviver bem com o outro? Você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Não. Acho que não. Por que não? Não, por exemplo, por que eu pus um laço afetivo? Para mim faz toda a diferença. Porque se for uma pessoa que tanto faz na minha vida, eu vou optar por... Aí você joga o jogo do controle com ela. Não, eu simplesmente não vou insistir no diálogo. Lá para lá. Minha opção é essa. Agora, quem eu cito muito que é o principal da minha vida mesmo, é minha mãe, né? Uma depressiva crônica, mas que ela tenta fazer o jogo do controle, ela não quer diálogo. Quando começa um diálogo, ela começa as chantagens. E é meio baseado nela, é totalmente baseado nela, porque, né, minha mãe, tudo bem, ela é um indivíduo, mas eu gostaria de ter uma boa convivência com ela, né? E através do diálogo, eu insisto muito isso no diálogo. Mãe, vamos conversar, deixa eu tentar te entender, igual você falando aí. A gente não lê o pensamento. Há anos atrás, quando meu pai era vivo, meu pai falava, Heloísa, a gente não lê seu pensamento, você tem que falar, a gente saber o que você quer, o que você está sentindo. Isso anos, eu era pequena, tão crônico é minha mãe. Então, assim, eu ainda tento buscar um diálogo com ela, pela questão do laço afetivo. Podia simplesmente sair fora, é minha mãe, mas é um indivíduo como outro qualquer. Eu não consigo ver assim. Entendeu? Então, não quer dialogar. Esse diálogo fica óbvio que seria a melhor forma de uma boa convivência, acaba gerando uma má convivência por causa do outro não querer dialogar, porque ela não quer dialogar. Tem várias opções, posso fazer isso, plantar bananeira, ok, tá, eu sei, mas eu queria conviver bem com ela. E o diálogo, para mim, desde que eu sou muito nova, eu venho aprimorando essa comunicação pessoal profissional. Graças a ela, eu melhorei muito os meus outros relacionamentos, porque a comunicação foi melhorando, mas com ela, não. Entendeu? Você quer conviver bem com a sua mãe? Óbvio. Então Claro. só tem um jeito. Só tem um jeito, qual que é? O jogo da liberdade, deixar ela sem conversar comigo.
Mas Isso. aí não é boa convivência, né? Ué, só tem um jeito, jogar o jogo da liberdade. Que outro jeito tem? Bom, nenhum, então é isso. Aí deixa pra lá. Sua Não mãe, se dialogar uma com ela. pessoa não quer conversar, você vai fazer o quê? É o que eu faço. Lá pra lá, mas eu gostaria. Não, mas Eu queria essa pergunta. o lance é que você está sofrendo, e você está sofrendo justamente porque você fala, deixa para lá, da boca para fora. Dentro de Sim. você não deixa para lá. É porque eu Entendeu? queria Não, poder esse não, dentro de você está jogando o jogo do controle. Você está proibindo ela de ser do jeito que ela é. Não, Quando você não. proíbe, Eu deixo ela ser totalmente o que ela quer ser. Eu então só por que você queria. está reclamando? Não estou reclamando, não. Eu sofro. Porque eu gostaria que fosse diferente. Então, exatamente, porque você não permite que seja como está sendo. Eu permito, mas dentro de mim gostaria que fosse diferente. Ela faz o que ela quer. Eu não estou aqui para fazer você parar de sofrer. Aliás, o sofrimento está aí justamente para você perceber o que você está fazendo de errado. Eu só estou te falando com palavras, mas quem vai te mostrar o que você está fazendo é esse sofrimento aí que você está tendo. E ele vai continuar enquanto você não jogar o jogo da liberdade. Eu confesso que eu e meu irmão, a gente foi aprendendo a dar total liberdade. Ah, só quer ficar dormindo? Beleza, ué. Só fica dormindo. Ah, você não quer conversar? Beleza, então, ué. Eu dou essa liberdade total, eu e meu irmão, a gente foi melhorando isso. Só que mesmo Então, eu dando essa continua, liberdade, eu gostaria continua. que ela não ficasse Quanto dormindo. quanto mais você ampliar da liberdade, menos sofrimento você vai experimentar. Quanto menos você der liberdade, mais sofrimento você vai experimentar. Eu, por exemplo, quando eu vejo que ela não tá ela nunca tá bem, né, coitadinha, mas quando ela tá melhorzinha, foi uma coisa que eu me permiti para entrar no jogo do controle dela, porque ela vitimiza mesmo. Então, quando eu vejo que ela não tá muito bem, eu prefiro nem ir, entendeu? Você lembra uma vez que eu falei aqui, foi inclusive, eu acho que uma pergunta do João, que eu enfatizei que vocês estão sempre me perguntando o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, que vocês nunca fazem a pergunta certa. Entendi perfeitamente isso. Você repetiu Qual isso que é a agora pergunta mais certa? cedo. Qual que é a pergunta certa? Para eu conviver bem, o que eu devo fazer? Não, essa é a pergunta errada. Porque vocês estão convivendo mal. Então, se vocês estão convivendo mal, porque vocês já estão fazendo merda, já estão É fazendo deixar errado. de fazer, né? É o deixar de fazer. Exatamente. A pergunta certa é: quando o outro não quer conversar, o que eu devo parar de fazer? Essa é a pergunta certa. E eu estou te falando, o que você está fazendo é o que está gerando sofrimento. Eu estou te falando o que você deve parar de fazer. Foi o que eu falei, ó. Você pode e deve abandonar o jogo do controle, porque você está nele. Se não tivesse, não estava sofrendo. E começar a jogar o jogo da liberdade. Então não tem nada para você fazer. Tem alguma coisa que você deve parar de fazer. Agora, se você não quiser parar de fazer, tudo bem, é seu arbítrio. Eu só estou te mostrando. Dizendo que eu não faço. Eu deixo ela à vontade. Quer ficar dormindo? Não quer conversar? Eu dou essa liberdade. Juliana, você não precisa me convencer de como você vive a sua vida. Não precisa. Não convencer de nada, não. É porque você falou que eu estou jogando o jogo do controle e continuo sofrendo. Claro que tá. Se não tivesse, não estava sofrendo. Mas se eu deixo ela fazer o que ela quer, que jogo Você chega no médico e fala assim, eu tô bebendo água. O cara fala, não tá. Ele fala, tô bebendo água. O doutor fala, não tá. Como é que você sabe? Porque o seu rim está inflamado. Se você estivesse bebendo água, seu rim estava inflamado. Então é a mesma coisa. Você chega para mim e fala assim, eu tô jogando o jogo da liberdade. Não tá, porque se não tivesse, não estava sofrendo.
Agora, quem tem que olhar e ver que não está é você, não eu. Não, eu sei. É porque eu fico assim, gente, eu estou fazendo o jogo da liberdade, mas eu gostaria que fosse diferente. Então, tudo bem, você gostaria, problema seu, não é problema da sua mãe. Acho que o meu sofrimento é que eu gostaria muito Você que está fosse querendo diferente. que o problema seu seja problema dela, não é. O seu problema é seu. Você gostaria um monte de coisa. Você gostaria que sua mãe falasse, você gostaria que o céu fosse verde, você gostaria que as laranjas fossem mais doces, enfim, o que você gostaria é problema seu, não é do outro. Entendi. Aí sim, aí já tô querendo convencer nada a ninguém, não. Eu só fico assim, pô, eu não jogo o jogo do controle com ela. Mas eu sou o que eu gostaria. Então, acho que já abriu um horizonte. Aí o problema é meu, concordo. Gênero, número e grau. Porque eu gostaria mesmo. Aí eu Então tá sofro bom. porque eu gostaria. Aí sim. Aí o Então tá problema é bom. meu, não é dela. Então você já deu um passinho, tá bom. Por Isso. hoje tá bom. Obrigada, filha. Vamos, dispõe. Vamos ficar com isso que já tá ótimo. Com certeza. Lá vem João. O dono do que eu faço. O que eu faço? Fala lá. Então, eu quero aprender com isso que Júlio falou aí, porque eu acho que eu aprendi, só quero sua ratificação. Eu fazia muito isso, que Júlio ainda parece que ainda não enxergou, não, mas eu acho que eu aprendi. Vamos lá. Até serve para a Júlia. É o seguinte, minha mãe é uma pessoa que reclama da hora que acorda, da hora que vai dormir. Uma das coisas que ela reclama é que eu não dou nada a ela. Aí eu passei a dar... Não, que eu não dava presente no Dia das Mães. Aí, esse ano eu esqueci. Pronto. Dia das Mães foi em maio. Hoje é dia 11 de julho. Todo dia eu tenho que ouvir que eu não dou presente. De lá para cá, eu já dei muitos presentes. Aí, mas o que é que eu percebi? Eu estava querendo ouvir dela agora sim, mas eu não consigo. Então, por exemplo, hoje eu comprei um azeite de oliva, que é um azeite de oliva internacional, e entreguei a ela. Quando eu entreguei a ela, ela fez, mas esse não é orgânico. Rapaz, na hora, eu me lembrei do curso imediatamente. Eu falei, eu vou permitir que minha mãe reclame. Tá ok. Eu fiz o que eu queria, eu dei o presente. Eu acho que isso é jogar o jogo da liberdade. É por aí? Exatamente, isso aí. Você deu o presente, ela reclamou, você permitiu ela fazer o que ela achava que ela tinha que fazer. Você deu permissão para ela, você deu liberdade. Pode reclamar, fica à vontade. Então, vou seguir adiante aqui. Agora, João, pode ficar por aí, porque as outras perguntas acho que é tudo sua aqui. Então vamos lá, essa aqui. Quando o outro está mentindo, o que eu faço? Você é livre para fazer o que bem entender. Você pode cortar as unhas do pé com um abridor de latas. Você pode construir um abrigo antiatômico usando uma colher. Você pode se candidatar a presidente do Vasco. Enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se sua pergunta for o que posso fazer para conviver bem com o outro, você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Tá certo, ok. Presidente do Vasco, eu fui fundo na coisa, hein? Foi feio. E é Bahia. Dentro do Bahia, eu aceito. Quando o outro se comunica com agressividade, o que eu faço? Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que bem entender. Você pode ligar para a polícia e mandar prender o outro. Você mesmo pode prender o outro.
Você pode jogar ovo podre no outro, pode jogar tomate no outro, enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se sua pergunta for, o que posso fazer para conviver bem com a mentira do outro, você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Então, 80%. Vamos lá. Na verdade, assim, eu detecto quando ele está sendo agressivo que ele quer me dizer alguma coisa, né? Mas, assim, eu não tenho a habilidade de ouvir. Aí eu já fui estudar, já sei. Orelha de elefante. Amplia aí para ouvir bem. Já fiz isso. Mas eu tenho muito interesse de ajudar ele. Só que, vamos lá. No caso da mãe da Júlia, ela tem uma depressão, ela tem uma doença, então eu tenho que respeitar isso, o limite dela. Mas esse aqui, aparentemente, não tem a depressão. Ele quer se comunicar, mas a forma dele se comunicar é sendo agressivo. Não tem uma chavezinha aí, não, um segredo para eu tentar me comunicar com ele. O que você pode fazer nesse sentido é dizer para ele o que ele está fazendo. Novamente, se comunicar com ele e falar, você está se comunicando de uma forma agressiva. Tem algum problema? Quando a pessoa se comunica de uma forma agressiva, a gente estudou lá no livro da violência, ela está atacando para se defender. Então, o que você pode fazer é desarmar a pessoa, tipo assim, fica tranquilo, não precisa se sentir atacado, porque aqui a gente está tentando se entender. Só que você parece que você está agressivo, você está querendo atacar alguma coisa. Parece que tem alguma coisa por trás aí. Tem alguma coisa te incomodando? Aí você vai conversando com a pessoa e pode ser que ela fale, sim, o que está me incomodando, aí você vai descobrir talvez que a agressividade dele é porque tem uma coisa por trás ali que ele está tentando defender, e aí você consegue ir investigando e entendendo melhor. Às vezes ele não tem noção de que ele fala de uma forma agressiva. Pode ser também. Tem gente que fala de uma forma meio grossa, né? Mas é o jeito que a pessoa fala. Então, às vezes a pessoa pode falar, é meu jeito de falar, eu sou grosso, fui criado, mas desculpa aí, não estou querendo ser grosso. Enfim, é sempre o diálogo, sempre o diálogo. Beleza? Vamos ouvir a Carol que quer entrar na conversa aqui. Pode ficar aí que o resto é tudo sua. Diga lá, Carol, tá liberado. Não, na verdade, eu fiquei aqui refletindo foi sobre a pergunta da Juliana. Porque você sempre fala que a gente não tem liberdade para mudar o nosso desejo. E é desejo dela conviver bem com a mãe. É um desejo, faz parte da unicidade dela. Ela quer ter uma relação boa com a mãe dela. Então, na minha visão, ela pode estar jogando o jogo da liberdade, deixando a mãe ser do jeito que é, não conversando, enfim, fazendo um monte de coisa que ela não gosta. E mesmo assim, o jogo da liberdade nem sempre vai resultar em felicidade. Então, ela tá jogando o jogo da liberdade sofrendo. Porque você disse assim, não, é o seu próprio sofrimento que tá me dando a resposta. Se você tá sofrendo é porque você não tá no jogo da liberdade. Só que você também fala que, escolha a sua dor vai ter sempre. Entendeu? Assim, tá contraditório as coisas que você tá falando. É que o sofrimento da Juliana é crônico. Ela tá sofrendo com a mãe há 1000 anos, né? Esse sofrimento que sempre vai ter, que eu falo, é pontual. Quando a pessoa faz uma coisa e fala, não gostei, você tem que sentir um sofrimento para saber que você não gostou. Mas um sofrimento que vai se arrastando, que é crônico, isso aí não é sofrimento, isso aí é mal viver. Entendeu? Entendi. Quando você fala é assim, a gente sofre na hora, né? Porque não tem como desligar o GPS, mas não perpetuar. Exatamente. É tipo você pegar uma fruta, limão, você sente aquela coisa ruim, amarga, você para. Agora você fica lambendo o limão e reclamando que você está lambendo limão, aí não é sofrimento, aí é mal viver. Entendi. Mas aí não quer dizer. Isso também não seria uma tentativa de negar a nossa unicidade? Por exemplo, ela
quer conviver bem com a mãe. Mas para jogar o jogo da liberdade, ela tem que permitir a mãe ser do jeito que é. Que ela não gosta, mas ela tá permitindo. E aí, beleza, na hora doeu, sofreu, porque é o que você falou. Ali na hora. Bateu na unicidade, sofreu. Para você não perpetuar esse sofrimento, não seria uma luta interna consigo mesmo para tentar negar a própria unicidade? Não, tô nem pra minha mãe. Não quero mais conviver bem com ela. Ué, mas é um Ela, desejo. se ela fizer isso, sim. Mas a Juliana em si, ela não está aberta para o diálogo hoje. Por isso que eu encerrei a conversa. Eu consegui fazer ela andar um pouquinho. Ela só vai entender o que ela está fazendo se ela praticar bastante autoanálise. Então, eu dei um passinho com ela, vi que estava suficiente e parei ali. Né? Ela mesma não estava aberta para ouvir o que eu estava falando para ela. Ela vai ter que observar, ela não precisa cancelar. Eu falei para ela o seguinte: o desejo é seu, o problema é seu. Agora eu não falei assim, dá um fim no seu desejo. O que eu estava querendo dizer para ela é: não projete o seu desejo no outro. Mas ela não estava aberta para ouvir isso. Então não falei. Eu falei um pouquinho, mas não insisti. Entendeu? Ela está projetando o desejo dela no outro. Assim, eu não conheço a Juliana, você conhece mais a fundo qual é a situação. Eu tô pegando como um exemplo, né? Tô pegando independentemente de ser Também ela. não conheço tão a fundo a Juliana. A gente se conhece ao mesmo tempo aqui. Só que eu tenho mais prática em autoanálise, então vejo melhor as coisas, por isso. Tá, mas eu quero entender melhor. Você falou, não projete o seu desejo no outro. Se você quiser entender melhor, é melhor você sair do caso dela, porque você não pode falar por ela. Uhum. Tá. Não, eu tô pensando aqui em qualquer coisa. Pode ser qualquer exemplo abstrato. Tipo, eu desejo alguma coisa, a minha unicidade deseja alguma coisa. A outra pessoa não quer fazer. Porque é da unicidade dela não fazer. E aí eu vou e respeito. Não, tudo bem. Ok, tô jogando o jogo da liberdade, você é livre pra fazer algo que eu não gosto, que me contraria. Mas no fundo eu quero que ela faça. Aí você disse, não, então você tá projetando seu desejo no outro. E aí, Se minha você pergunta não foi, projetar, você fica querendo, mas você não fica sofrendo com o comportamento do outro. Entendeu? mas isso não é possível, porque enquanto eu não. O desejo, ele é insaciável. E enquanto eu não realizo ele, o sofrimento acontece, porque o GPS não dá para desligar. Então não tem como não sofrer com o desejo não realizado. Não, mas é que você quer alguma coisa, mas você está querendo controlar o outro para realizar o seu desejo, certo? Certo. É porque Agora, ele faz outra coisa, né? exatamente. E o seu desejo o outro é um objeto, certo? Tá, mas tipo aquele negócio do abridor de objeto. Tem o outro, mas na verdade eu quero alguma coisa por trás daquilo? É isso? Exatamente. Você não quer o objeto, você quer o objetivo. Só que você não sabe qual é o objetivo. Você acha que você quer o objeto. Mas Aí você geralmente precisa investigar, tem todo um trabalho de investigação para você ficar consciente. Enfim, quando você não ficar consciente de tudo que está acontecendo naquela convivência, você vai ficar vivendo mal. Tem muita coisa embutida ali. Entendi. Então, uma das estratégias é eu usar o abridor de objeto, olhar o que efetivamente eu quero e como eu posso realizar o meu desejo independentemente do comportamento do outro. Exatamente, isso foi o que a gente estudou no livro Dilema do Objetivo. Você vai estar diante de um dilema de objetivo. Aí você não consegue sair desse dilema enquanto você não entender exatamente qual é o seu desejo. E aí você consegue mudar de estratégia, porque você está querendo que o outro realize o seu desejo. E aí você vai ver mal. A hora que você descobre qual é o seu objetivo, você constrói uma estratégia onde você mesmo realiza o seu desejo. Entendi mais ou menos, não sei se é possível no exemplo que eu estou pensando, que se o objetivo, se eu investigar e concluir que o objetivo é conviver bem com aquela pessoa, aí eu vou fazer minha parte, vou lá, aí fulano, que bom te ver, a pessoa me xinga,
reclama, igual a mãe do João. Ah, não gostei desse azeite aqui. Mas o meu objetivo é conviver bem. Então eu vou lá, beleza, ok, feliz da vida, sorrindo. Aí o meu objetivo vai ser assim, né? Minha parte eu fiz. Aí a pessoa. É No o que você final das pode contas, fazer. conviver bem é metade. Eu só posso fazer 50%, né? Mas se a outra pessoa fizer. Exatamente. Você vai ter 50% de uma boa convivência. Agora, se você não fizer a sua parte, é 0%. Aí você Entendi. decide. Entendi. Beleza. Obrigada. Agora a Juliana ficou brava comigo. Ela vai vir aqui reivindicar os direitos dela. Como Ferrari? Pode falar, Juliana. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Primeiro eu queria agradecer a Carol, porque ela foi muito mais. Ela conseguiu comunicar muito melhor o que eu estava tentando te explicar. Com isso, você respondeu muito melhor. Que Entendeu? bom. Trabalho de E equipe. assim, obrigada, Carol. Valeu demais. Na verdade, eu estou totalmente aberta, tá, Ferrari? Mas a Carol conseguiu explicar melhor. Foi ótimo. Na hora que ela falou, yes, é isso, perfeito, com uma linguagem. E aí você conseguiu fazer melhor isso. É a expectativa no outro, que eu já tinha assimilado assim que a gente finalizou, né? E aí depois, com a conversa que prosseguiu aí com a Carol, você respondeu melhor e eu entendi mais ainda. Então, eu queria agradecer, tá? Eu estou aberta. Pode ter certeza que eu estou aberta. Agora, João, aí eu comprei uma interação com o João aqui, com o Ferrari também. Na verdade, uma pergunta. Porque sua mãe te cobrando o presente, sua mãe te cobrando o azeite, aí vem uma coisa assim, né? Que de uma forma mais não tão clara como a gente tem tido a lucidez através da oficina, mas quando você leva o presente, quando você leva o azeite, qual que é a intenção? Sua intenção é de quê? Né? Porque às vezes não está jogando o jogo da liberdade. Então tem que pensar nisso, porque se ele está dando presente que ela fica pedindo, que ela fica cobrando, entende? Era isso que eu Entendi. queria finalizar para trazer mais do que você respondeu, sim, é isso mesmo. Mas eu falei, epa, mas qual que é a intenção? Que eu adorei no ciclo de estudar, que você falou da intenção, a intenção. Eu estou nisso muito no meu dia a dia para tudo. Mas aí, na hora que eu falei, epa, depende da intenção do João, ué. Mas Essa ele intenção perguntou assim, é que ele falou especificamente, ele falou assim, eu dou liberdade da minha mãe ficar brava comigo. Ué, dar liberdade é dar liberdade. Aí eu respondi que sim. Se você está dando liberdade, então liberdade você está dando. Mas eu pensei no antes. Coitado. De repente, está controlando ele, porque ela pede, ela cobra, ele dá e ela ainda continua reclamando. Não, aí é com ele. A minha resposta foi sobre o que ele falou de dar liberdade. Entende? Se ele dá liberdade, então liberdade ele dá. 1 igual a 1. Entendeu? Foi isso que eu falei. Entendi. Então era só isso. Vou fechar o meu aqui e deixar vocês. Muito obrigada. Obrigada, Carol, mais uma vez. Valeu, Ferrari. Valeu, João. Valeu a todos. Então, só para deixar bem claro, primeiro, muito obrigado aí, né? Porque esse compartilhamento é onde a gente cresce. Mas assim, quando eu fui dar o presente da camisa do Bahia à Ferrari, eu fui questionado, inclusive no grupo aí, tem uma pergunta. Peraí, isso aí não é altruísmo e tal? Aí Ferrari respondeu assim, se ele quiser me subornar, então isso aí é altruísmo positivo, né? Então, assim, aí está o cerne. Eu dei a camisa do Ferrari porque assim eu estou extremamente grato a ele por isso tudo aqui. Então, se ele vai pegar a camisa, vai jogar no lixo, vai tirar, vai botar uma do Atlético Mineiro, porque é da primeira divisão, embora o Atlético seja freguês do Bahia, ok, não tem problema. Mas aí eu já dei, né? Fiz minha parte. É igual ao presente, minha mãe não reclama do presente, ela reclama de tudo. Então, enquanto reclama de tudo, ok.
Aí ela reclama também dos presentes. Aí eu fiz, peraí, eu estou dando presente para que ela não reclame comigo. Se eu tivesse, eu não ia dar mais, porque não está surtindo efeito. Mas como eu estava dando presente, porque eu gosto de dar o presente, entendo que isso aí não tem nada. É o jogo da liberdade. E hoje eu fui dar ela pau de novo. É isso aí. Então, na verdade, ela está colocando à prova a sua vontade de dar a coisa. Eu vejo assim, né? Vou para a próxima pergunta aqui, João. A manifestação do outro sempre me afeta. O que eu faço? Você fez ela de outro jeito aqui, mas é mais ou menos isso. Resposta. Adivinha como é que começa? Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que bem entender. Você pode chorar, você pode entrar na internet e mandar mensagem para o Reclame Aqui, você pode fazer faculdade de Direito, se tornar juiz e tentar mudar esse fato, você pode entrar em depressão, enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se sua pergunta for, o que posso fazer para conviver bem com a interferência do outro, você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? E entrar no Reclame Aqui, eu me superei, né? Tem um erro aqui, você pode... Calma que tem mais. Você acha? Você mandou uma dúzia de o que eu faço aqui. Deixa eu postar aqui para vocês. Aqui, mais uma o que eu faço, mais uma da série o que eu faço. O que eu faço da minha vida, Ferrari? O que eu faço? Me fala o que eu faço. O outro está infeliz e eu estou feliz. O que eu faço? E aí, Ferrari, você tem livre-arbítrio, livre-arbítrio. Você pode fazer o que bem entender. Você pode comer paçoca com feijão. Você pode fazer pipoca com sorvete. Você pode pedir demissão do seu emprego atual e arranjar um emprego de encanador. Enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se sua pergunta for, o que posso fazer para conviver bem com a infelicidade do outro? Você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Então complemento. Vamos citar uma situação prática. Por exemplo, eu estou no centro cirúrgico e aí saio lá e tem um médico do lado chorando, reclamando. E aí eu estou extremamente feliz e ele está chorando. Eu ouço. O que foi que você está chorando? E aí ele dá uma reclamação. Rapaz, minhas cirurgias não têm o êxito que a sua tem. Eu não ganho o dinheiro que você ganha, eu não tenho as namoradas que você tem, seja lá o que for. Eu tenho direito... Eu já sei a resposta. Eu posso ir nele e perguntar, eu posso lhe ajudar? Pelo menos isso pode, né? Eu posso? Você pode o que bem entender, você tem arbítrio para isso. Respondeu? Silenciei aqui, né? A última da série, o que eu faço? Então, o outro me rejeita. Não quero ficar sozinho no mundo. O que eu faço? Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que bem entender. Você pode comprar um time
de futebol de botão e passar o resto da vida jogando botão. Você pode prestar vestibular para biologia, se formar e fazer tese de mestrado no Alasca. Enfim, você pode fazer o que bem entender. Agora, se sua pergunta for o que posso fazer para conviver bem com a rejeição do outro, você pode e deve abandonar o jogo do controle e jogar o jogo da liberdade. Respondeu? Bom demais. Deixa eu fazer uma correção. Aqui, corrigir. Falta eu fazer a pergunta da última. Espera aí, deixa eu comentar sobre a série, o que fazer. Aí você faz a outra. Bom, por que que eu fiz uma brincadeira com vocês aqui, claro, eu aproveitei a oportunidade para fazer uma brincadeira e fazer uma coisa criativa que vocês memorizassem, né? Essa questão de que você tem livre-arbítrio e você pode fazer o que você quiser. E o principal para boa convivência não é você fazer algo, é você parar de fazer. Se você está convivendo mal, não tem nada que você possa fazer. Você está convivendo mal porque você está fazendo uma coisa que está gerando uma convivência. Então, você tem que parar de fazer. Você tem que desistir. Você tem que abandonar. E o que é que você tem que abandonar? O jogo do controle. Se você está vivendo mal, seja o que for, é porque você está jogando o jogo do controle. Então, você tem que se auto-observar e ver como que você está jogando o jogo do controle. A gente já estudou lá, a gente usa para jogar o jogo do controle basicamente a punição, a ameaça e o suborno. Então, olha, eu tô aqui subornando, eu estou ameaçando, eu estou punindo. Aí você vai ver que você está fazendo isso, aí você vai abrir mão disso e você vai entrar no jogo da liberdade. Então, eu fiz essa brincadeira aqui para reforçar isso. O que eu faço? Você faz o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, se o que você está querendo saber é sobre viver bem, é porque você está vivendo mal. E se você está vivendo mal, é porque você está jogando o jogo do controle. Então, se observe para ver como você está jogando o jogo do controle, ficar consciente, soltar essa merda e entrar no jogo da liberdade. Agora, vocês fizeram todo o ciclo de estudo. Estou falando para todo mundo, tá, João? E para quem ouvir depois. Vocês fizeram todo o ciclo de estudos para entender o que é o jogo do controle. Porque eu não poderia explicar para vocês o que é o jogo do controle e o que é o jogo da liberdade lá no começo do ciclo de estudos. Então, vocês passam o ciclo de estudos, vocês estudam o que é quem é você existencialmente falando, a unitrindade, para entender a questão da criação da realidade. Então, é a parte da criação da realidade, o existencial. É preciso entender isso, para depois entender que você está fazendo isso na modalidade humana, que é quaternária. Então, a gente estuda a parte psicológica, que é a quaternalidade humana. E aí estuda o outroísmo, o autoísmo, e chega na parte da convivência e vê o outroísmo e o autoísmo aplicado na convivência. Aí, quando você vê isso, aí, depois que você vê tudo isso, aí eu posso te falar, tá vendo? Quando você faz isso, você está jogando o jogo do controle. E por isso você vive mal. Vive mal e convive mal. E aí o lance é você abandonar isso para ir para outro jogo, que é a democracia, é o jogo do viver democrático. Aí eu consigo falar em democracia, o jogo do viver democrático. Você já sabe que você é um ser, que são os vários seres convivendo, e aí você vai jogar o viver democrático, e o viver democrático é o jogo da liberdade. A hora que você entendeu isso, usa só isso para viver. Na hora que você está convivendo, que é todo instante, fica observando se você está num viver democrático ou não, só isso. Simplifica demais. Você teve que caminhar para chegar até aí. Depois que você chegou até aí, usa só isso.
essa convivência minha é um viver democrático? Então ela vai gerar bem viver. Ela não é um viver democrático, não é um jogo da liberdade, então ela é o jogo do controle. Então eu preciso me observar para ver como que eu estou jogando esse jogo do controle com essa pessoa e por quê. E aí você faz o processo para descobrir. A hora que você descobre, a própria descoberta faz você abandonar. E aí você entra no jogo na liberdade e assim por diante. Então foi por isso que eu fiz essa brincadeira com vocês hoje. O que eu faço? Você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser a qualquer instante. Agora, você está vivendo mal é porque você está jogando o jogo do controle. Então a pergunta não é o que eu faço, é o que eu preciso parar de fazer para poder viver bem. Porque para viver bem, você não precisa fazer nada. Você precisa parar de fazer o que está te fazendo viver mal, que é jogar o jogo do controle. Então, esse é o motivo da brincadeira. Eu vou deixar a Luciana falar, que ela levantou a mão. Oi, Luciana. Oi, quer dizer, agora sim, está liberado, Luciana. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Luciana. Fazia tempo que você não aparecia por aqui. Pois é. Estava aqui escutando e refletindo um fato que aconteceu hoje. Hoje, na hora do almoço, eu experimentei o jogo da liberdade. E de fato, assim, é uma coisa bastante libertadora, né? Quando a gente experimenta. Só que eu tô com uma dúvida aqui. Me veio uma dúvida com relação à questão do que o desejo por trás do objeto. Porque, assim, eu sempre fiquei controlando o que o meu marido come. Então, eu sempre ficava assim: não, você não pode comer isso, não, você não pode comer isso. Porque ele tem problema de saúde, então ele tem diabetes. Então, eu sempre ficava controlando. E hoje, na hora do almoço, eu tirei um pedaço assim, tirei a parte da gordura da carne e deixei no prato. Ele falou assim: você não vai comer? Eu falei: não, é gordura. E ele pegou a gordura e comeu. E eu fiquei observando. Eu falei assim: não, mas é uma escolha dele. Eu não posso, né, impedir ele, porque é uma escolha dele, é arbítrio dele. E quando eu vi, né, eu dei essa liberdade para ele fazer a escolha dele. E assim, é muito bom, né, a gente não controlar o outro e deixar o outro escolher e entender isso, né? E aí, ó, você falando aqui agora, eu fiquei pensando, qual é o meu desejo? Porque o meu desejo não é controlar, né? Então, existe um desejo, na verdade, por trás disso, e o meu desejo, na verdade, não era controlar. Então, fiquei pensando aqui, talvez o meu desejo é que ele continue vivo. O medo, talvez, que ele morra e o desejo que ele continue vivo, por exemplo. Mas, por um outro lado, eu deixando de controlar, né? Eu também estou abrindo, né, mão do meu desejo nesse caso. Você está abrindo mão do resultado e não do desejo. Entendeu? Se você controlar, você está controlando o resultado para que o resultado seja igual ao seu desejo. Se você abre mão, você mantém o desejo, mas você abre mão do resultado. E aí pode ser que o resultado não seja igual ao seu desejo, mas você não abandonou o seu desejo. Entendi. Perfeito. É isso que eu preciso me lembrar. Na verdade, eu não posso querer controlar o resultado, né? O meu desejo é meu desejo. Meu Pode desejo querer não vai controlar o mudar, ele está resultado. ali. Agora, quando você tenta controlar o resultado, você entra no jogo do controle. Mas você pode. Só que você vai estar jogando o jogo do controle. Sim. Beleza? Entendi.
Perfeito. Ficou claro. Ah, Obrigada. disponho. Essa questão da morte é interessante. A gente não dá permissão para os outros morrerem. Você já percebeu isso? Eu já várias vezes eu estava ajudando pessoas. Obrigada. Disponha. Já várias vezes eu estava ajudando as pessoas a fazerem autoanálise e no fim das contas o que elas não estavam conseguindo era dar permissão para as pessoas morrerem. Não, a gente não dá permissão para a pessoa morrer. Não pode morrer. Você não pode morrer. A gente quer controlar tanto que não quer dar permissão para a pessoa morrer. Ferrari. Diga, João. Então, assim, ainda nessa questão, isso a gente vê muito no meio médico, o paciente terminal, a família chega para a gente e diz, doutor, faça a cirurgia que tiver, gaste o dinheiro que tiver. Meu pai pode até sentir dor, mas não pode morrer. Aí, quer dizer, eles não querem sentir a dor. O pai pode até sentir, o marido pode até sentir, mas eles não querem sentir a dor, né? Tem uma história dessa que é impressionante. A pessoa era um marido e uma mulher, né? O marido começou a ter um ataque cardíaco. Aí, quando o marido já tinha falado para a mulher, assim, se eu ficar sobre aquela coisa que fica vegetando, né? A pessoa entra em coma, fica vegetando e fica respirando com o aparelho, sangue, enfim, vivendo sobre aparelhagem, vegetando, mas os aparelhos mantêm a pessoa viva. Ele disse, se isso acontecer comigo, por favor, você promete? Você vai lá e vai pedir para o médico desligar o aparelho. Combinado? Combinado. O casal combinou, né? Ele combinou. Aí, um dia, ele começou a ter um ataque cardíaco, aí ele percebeu que ele ia morrer. Aí ele teve a calma de ir lá, falou, querida, né? Vou chamar a esposa dele de querida, lembra do combinado. Primeira coisa que eu falou para ela. Eu estou tendo um ataque cardíaco aqui, lembra do combinado, né? Beleza. Aí ele pegou, falou assim, ele ainda teve a calma de falar, traz aquela época usava cheque, né? Traz o talão de cheque, eu vou assinar vários cheques para você fazer tudo que você precisar aí para dar um fim no velório, não sei o quê. Aí ele assinou o cheque, né? Pagar as contas, assinou um talão de cheque inteirinho, deixou para... E, pum, morreu. Morreu e ficou lá sobre o aparelho. E a esposa não desligava o trem. Não desligava o trem de jeito nenhum. Os caras tinham combinado. Não pode morrer. A gente não dá permissão nem para as pessoas morrerem, né? Impressionante. Bom, esse é um caso, compartilhei. Tem outro caso interessante que Simão falava aí do Testemunho de Jeová, que eles assinam um papel, entram com um advogado para a gente não dar o sangue ao Testemunho de Jeová. Normalmente quem faz isso são os pais pelos filhos, normalmente. Aí, quando os filhos entram no centro cirúrgico, a primeira coisa que diz para a gente é, doutor, não me deixe morrer. Não me deixe morrer. Não tem negócio de papel, esqueça papel. Eu quero ficar vivo. Só para completar, que eu estou falando desse negócio de não deixar morrer, esses casos que eu digo que eu ajudei as pessoas a fazer autoanálise, elas descobriram que ela não estava deixando a pessoa morrer, a pessoa já tinha morrido. Isso acontece demais. A pessoa morre e você não deixa ela morrer, ela já morreu. Só que dentro de você não permite que ela morra. Então você fica ali, você fica preso, porque você não permite que a pessoa... Ela já morreu, mas você não permite que ela morra. E aí você fica preso. Já vi várias vezes, fiz análise, cai nesse caso. Pois bem, prossigamos aqui. O outro me rejeita, já está aqui respondido, vou publicar esse post. Se alguém tiver mais alguma pergunta, as perguntas que foram enviadas já respondi todas, estão todas publicadas aqui no grupo da tarefa. João vai me perguntar sobre Deus outro agora, nesse momento. Ele vai me perguntar com aquela cara de pau que ele tem, né? Que não tá nem aí. Ele pergunta mesmo, foda-se se o Ferrari vai me dar uma tabef. Ai.
Eu tenho um jeitinho de fantasiar. Se você sabe. João, peraí que a Juliana talvez tenha alguma coisa antes da sua pergunta que vai mudar um pouco o tema, então vou dar a permissão para ela aqui, ó. Inclusive, Carol, a palavra que aparece aqui no canal é permitir falar. Podia ser, né? Dar concessão, conceder a permissão de falar. Que nem você estava falando. Concessão permitida, Juliana. Obrigada. Então, você falou da questão do desejo versus resultado. Aí, nem sempre o seu desejo, né, e o resultado do seu desejo será coerente, né? Não. Você não pode sofrer. O resultado da sua ação. Seu desejo é seu desejo, sua ação é sua ação, o resultado é uma coisa que envolve o universo inteiro. Não envolve só a sua ação. Aí a minha pergunta era assim, se o meu desejo, né, versus o resultado, né, eles não são, o meu desejo não resulta, né, não alcança A esse sua resultado. ação, presta atenção, Juliana. Você tem um desejo que motiva a sua ação e que essa sua ação pode ou não dar no resultado que você quer. Okay. É assim, aí, entendeu a escalinha? Entendi, agora eu até escrevi isso. Aí, se não dá o resultado que eu quero, isso, eu posso sofrer. Eu não te Pode ouvi. gerar sofrimento? Você tem um desejo, você executa uma ação para realizar o seu desejo e o resultado é desejo insatisfeito. Isso. Claro, você vai experimentar um pequeno sofrimento para você saber que não era aquilo que você queria. É sempre assim. Você vai na loteria esportiva, você quer ganhar dinheiro. Você joga o número X, 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 X. Sai o resultado da loteria. O resultado não está de acordo com o que você apostou. Você não vai ficar feliz. Para você saber que não deu os números que você queria. Você queria ganhar e você perdeu. O que você faz? Você volta na loteria, você mantém o desejo. Você volta na loteria outra semana e aí perde de novo. Aí você volta na loteria outra semana e perde de novo, perde de novo. Você vai viver bem. Por quê? Porque você está vivendo em acordo com o seu desejo. Agora, você nunca vai experimentar. Se você jogar a sua vida inteira na loteria e nunca ganhar, você viveu bem. Porque você viveu em acordo com o seu desejo. Mas você não experimentou a felicidade de ganhar, porque você nunca ganhou. Entendeu? Entendi. Você lembra no livro da Democracia Universal que tinha a história do cara que empurrava pedra? Claro. É isso. Não sei exatamente se é. Vou fazer um paralelo aqui para você. Não sei exatamente se é isso. Eu não conheço bem o seu caso. Mas eu arriscaria dizer que sua mãe é sua pedra. Você acha que você tem que fazer a pedra se movimentar. Mas não. A pedra está lá para você desenvolver a sua competência em viver bem e não para empurrar a pedra. Se você entender isso, você vai continuar empurrando a pedra, mas não para a pedra se movimentar, e sim para desenvolver sua competência em viver bem. Entendeu? Eu já desenvolvi, então, aí até falei um pouquinho antes, que através dela eu já desenvolvi muito minha competência em viver bem com outras pessoas, entende? Exatamente. Isso eu tenho total conhecimento. Tem uma tia minha, a irmã dela, e que ela é muito minha amiga. Ela falou, Juliana, sua mãe, você tem PhD. Ela acompanha, eu falo muito da oficina, do que eu tenho aprendido, eu troco muita ideia com ela. Sua mãe, você tem PhD na vida. Eu sei que isso traz muito, nossa, isso me trouxe muito, muito. Eu me emociono
alguns estudos, né? Esse estudo mesmo que falou da pedra, né? do que isso representa, eu sei que isso me trouxe muito desenvolvimento, mas diretamente com ela não, né? As pessoas com que a Joyce, gente vive são as nossas pedras. A gente acha que a gente vai. A nossa missão é fazer a pedra se deslocar, ou seja, mudar aquela pessoa. Não. A não, pedra não nunca mesmo, vai não. sair do lugar. Por quê? Porque se sair, a gente não vai desenvolver a competência em conviver bem com o diferente. Sim, entendi. Beleza, Juliana? Ótimo, obrigada. Beleza. Prossigamos. Então vamos lá para a pergunta quem não quer calar, do João. Diga lá, João. Vamos lá. Estou preparado aqui. Então, eu estava revendo aqui a história de Microsoft. Microsoft sobe para falar lá com Deus outro, e Deus outro diz: acabou o negócio de mandamento, perca as esperanças. Ok. Perca as esperanças, você pode ler assim: ó, não tem mais esperança. Viva o que tem que ser vivido. O que tiver de chegar aí, vai chegar. Não é de sua conta se vai chover, se vai fazer sol. Se fizer chuva, curta a chuva. Se fizer sol, curta o sol. Se achar ruim a chuva, ache ruim a chuva. Ok. Mas o que você precisa entender, Microsoft, que não é com você. Eu estou mandando essa zorra aqui. Então, vai ser assim. Ok, então aí quando o Microsoft diz, bem, então a partir de agora, eu entrego. Ele está entregando para o cão que seja, mas ele está entregando ao universo, à consciência, ao Deus outro. Então, isso dá até uma sensação de confiança, é isso que eu queria dizer. Isso é porreta. Porque você diz, rapaz, não sou eu que estou tomando conta, mas parece que tem alguém aí, porque está sempre dando certo. Eu só vim parar aqui porque eu tive uma briga com a pessoa e a pessoa desbrigou comigo e me convidou para vir aqui. Ou seja, parece que o negócio foi todo bem argumentado, todo bem bolado, para eu estar aqui com você, experienciando isso aqui maravilhosamente. Então, me permita pensar assim, porque está dando certo. Diga aí. A sua leitura da metáfora foi o oposto do que da minha intenção. É exatamente. Você fez uma leitura espiritualista. Né? Você fez uma leitura. O que o Deus lá, o Deus outro, está falando para o Microsoft? Está falando: esquece que eu existo. É isso que ele está falando. Assim, não. Você usou um termo aí, entregar. Ele está falando. Ele falou assim: não entregue. O Deus está falando para o Microsoft assim: não entregue na mão de ninguém a responsabilidade pelo seu bem viver ou pela criação da sua realidade. Né? Essa responsabilidade é sua e é intransferível. Nem o seu pai tem responsabilidade de fazer, não tem esperança, está falando para não entregar, não põe a sua esperança lá, não põe a esperança de que os seus pais vão te fazer feliz, vão fazer você viver bem, não põe a esperança de que a sociedade vai te fazer você viver bem, não põe a esperança de que a igreja vai te fazer bem, não põe a esperança de que o presidente, sei lá, o partido, não sei o quê, perca a esperança de que qualquer outro vai resolver o seu problema, qualquer outro vai fazer você viver bem. Essa responsabilidade é sua. Não tem esperança de qualquer nem eu, Deus. Nem eu não está no texto. O seguinte, ó, não perca a esperança dessa turma toda, mas deixe comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Então, você fez essa leitura. No texto não está falando isso. Perca a esperança. O texto está falando. Porque muita gente faz isso. Tira Deus não. A sociedade não vai resolver, a política não vai resolver, o governo não vai resolver, meus pais vão resolver, o casamento não vai. Mas Deus vai me resolver. Eu não falei isso, mas você colocou isso. E não perca a esperança total, até em mim.
confia só em você. Porque só você é responsável pelo seu bem viver. Ninguém mais pode resolver isso. Beleza? Então tá bom. Interessante, tá vendo como o diálogo é importante? Você estava com uma leitura, você fez uma leitura que não é o que está tentando passar lá. Muito bem, senhoras e senhores. Ah, Cid tem uma pergunta aqui. Pode falar, Cid. Ô Ferrari, a gente está aqui comentando do jogo do controle, né? E controlando o outro, mas teve uma hora que você disse assim: se você está vivendo mal, para de fazer o que você está fazendo, né? Aí eu vi que eu estou jogando jogo de controle comigo mesma. Como é que a gente faz isso até com a gente mesmo? Eu estou vivendo mal porque eu não estou fazendo exercício físico e não estou sentindo bem comigo, mas eu não faço exercício e continuo vivendo mal, querendo que o resultado de não fazer exercício vai me fazer viver bem. Então, quer dizer, eu estou usando a estratégia comigo mesmo de julgar um jogo de controle sem querer mudar de estratégia. Não é mesmo? Então, o sofrimento nem sempre está na mão do outro, mas eu posso estar jogando comigo mesma. Isso aí é a estratégia do milagre, né? Você quer emagrecer, mas você não vai na academia. Aí você qual estratégia você está usando? Você está esperando um milagre acontecer. Eu vou dormir e amanhã eu vou acordar magro. Ou eu vou dormir e amanhã eu estou comendo só a caca que está prejudicando a minha saúde, mas eu vou dormir e amanhã, por um milagre, eu vou estar saudável. É isso que a gente faz, isso não acontece. Exatamente. Obrigada, Ferrari. Disponha-se, tamo junto. Se mais alguém tiver alguma coisa que quer conversar ou perguntar, a hora é agora. A hora é agora. Só não venha me perguntar, Ferrari, o que é que eu faço? Porque você já sabe. Vocês já sabem a resposta para essa pergunta. Ferrari, o que é que eu faço? Então tá, bom demais. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Aqui, gente, o que vocês precisam entender nesse momento. Até aqui a oficina esteve explicando qual é a sua doença. É isso, você se conscientize disso. A partir de amanhã vocês vão entender melhor o que eu estou falando agora nesse finalzinho. Mas até aqui, tudo que vocês passaram, a fase existencial, psicológica, convivência, foi para entender que você está doente. Né? E não adianta você tentar fingir que não está. Você vive mal, tem alguma coisa que está fazendo você viver mal. Então, essa coisa a gente pode fazer uma analogia com uma doença. E essa doença se chama outroísmo. Foi isso. Então, a oficina teve aqui, até esse momento, até o fim do ciclo de estudos, explicando para você, de várias maneiras, passo a passo, que você está doente e qual é essa doença e como funciona essa doença. Então, agora você tem o diagnóstico da sua doença e a explicação da sua doença. Você vive mal porque você vive outroísta, ou submisso, ou impositivo, aí vai alternando e tal, mas é isso, o jogo do controle é o jogo do outroísmo. Então você está doente, entende? Você é uma pessoa que vive de uma forma doentia, vive e convive de uma forma doentia, por isso que se vive mal e convive mal. Então, todo o ciclo de estudos foi para isso, para você tomar essa consciência e entender isso. Daqui para frente, então você entrou no mato. Tem um post lá na oficina, na parte de texto da oficina, que quem não leu, eu recomendo, muito bacana. É um dos mais lidos, inclusive. E ele é muito legal mesmo. É a pergunta, até onde o cachorro entra no mato? E a resposta é até o meio. Então, vocês chegaram no meio. A gente entrou no mato, por que até o meio? Porque do mato para frente você começa a sair. Então você entrou no mato. A gente chegou no meio. Agora a gente vai começar a sair. A gente vai começar a sair lendo esses 3 livrinhos, que são os 3 últimos livros do ciclo de estudos, e indo para a fase das práticas para quem quiser. Então, esses 3 livrinhos que vocês vão ler.
E a fase de prática é para quem quer sair do mato. Porque a gente está no mato, está na doença, está no jogo do controle, está no altruísmo. Quem quer sair do mato, sair da doença, sair do jogo do controle, sair do altruísmo, esses 3 livrinhos vão ajudar a gente a começar a sair do mato e depois preparando a gente para a fase de práticas, para quem quiser realmente sair do mato, que aí tem que entrar e caminhar lá na autoanálise para sair do mato. Então é isso, esses 3 livros, é isso. O primeiro que vocês vão ler é os 3 passos da cura psicológica. Então a gente tem uma doença psicológica chamada altruísmo. Vocês já entenderam como que ela funciona, e a gente vai entender como é que vai curar isso aí, os 3 passos da cura psicológica. Aí depois, mais 2 livros sobre isso. Então é isso, desejo a vocês boa leitura. E eu vou falar a declaração aqui e fica encerrada a nossa conversa, a gente prossegue. Vocês têm a lousa lá para ir conversando comigo. E lembrando que amanhã tem um Ficinema e a gente ainda vai no Ficinema conversar sobre as 2 perguntas. O filme é bem bacana, tem tudo a ver com o livro. Vale a pena vocês que tiverem a possibilidade assistir o filme e participar do Ficinema amanhã, fica o convite. Beleza, gente? Bom demais, valeu as perguntas, valeu a conversa aqui, valeu vocês trazerem casos aí para a gente incrementando de exemplos a nossa conversa. Sempre é mais fácil conversar com exemplos e situações concretas. Muito bem, vou falar a declaração, fica encerrada a nossa conversa de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos. Encerrar a gravação aqui.